Fala, meus queridos alunos, beleza? Professor Alex aqui na área, agora para uma videoaula de exercícios de acordo com a nossa última aula teórica, a segunda lei da termodinâmica, beleza? Separei aqui algumas questões da apostila de vocês, que eu quero resolver aqui agora com vocês, e também tem aí na plataforma Plural um estudo dirigido, onde ali eu sugiro que vocês façam algumas outras questões da apostila, beleza? Qualquer dúvida, você sabe onde me procurar no meu e-mail, tá legal? Vamos lá, olha, a primeira questão aqui é a questão número 15 da página 68. Ela fala bem assim: o diagrama dado da pressão em função do volume mostra as transformações termodinâmicas sofridas por N mols de um gás ideal. E aí tá o gráfico, é um gráfico da pressão pelo volume, tá legal? E aí ele fala o seguinte: julgue VOF os seguintes itens. 1. As variações da energia interna do gás nos trechos ABC e ADC são diferentes. Olha só, A, depois B, depois C. Eu saio de A e chego até C. A, D, C. Eu saio de A, passo por D, mas chego no mesmo local, que é o C. Certo? Então o que está acontecendo aqui? Olha, eu estou saindo da curva isoterma de temperatura T1 e eu chego em ambos os casos na curva isoterma de temperatura T2. Tu lembra? Curva isoterma? Nós falamos isso na nossa última aula. É aquela curvinha em que todos os pontos eu tenho a mesma temperatura. Então vamos ler de novo a primeira afirmação. As variações de energia interna do gás nos trechos ABC e ADC são diferentes? Não, elas são iguais. Legal? Eu saio de uma temperatura e vou para um estado em que a temperatura passando por diferentes caminhos, mas eu chego sempre no mesmo destino, tá? Então isso aqui é falso, tá legal? Nos dois trechos a variação da energia interna é igual. Segundo caso aqui, o calor absorvido no trecho AB é igual ao trabalho realizado pelo gás nesse trecho. É muito importante notarmos também aqui as palavras que foram utilizadas, tudo bem? Como assim? Vamos lá, ó. No trecho AB, a transformação AB, que é uma transformação isotérmica, lembra, ó, A e B estão na mesma curva isoterma, então eles têm a mesma temperatura que aqui o gráfico diz que é T1. Tudo bem? Nós sabemos então que isso implica que a variação da energia interna ela vale zero, tá? A energia interna está diretamente ligada à temperatura, então se não tem variação de temperatura, também não haverá variação da energia interna. Embora essa seja uma questão de segunda lei da termodinâmica, nós ainda utilizaremos a primeira lei para responder algumas coisas. Olha só, ΔU é igual a calor menos o trabalho, tá? Como eu sei que o ΔU é igual a zero, porque a transformação é isotérmica, então isso significa que isolando, né, colocando de cada lado aí esses envolvidos, nós temos que o calor é igual ao trabalho, beleza? Ele diz na questão que o trabalho foi realizado pelo gás. Isso está certo. Como é que eu sei disso? Olha no gráfico aí, ó. O volume de A e o volume de B. Então esse volume vai aumentar. Se o volume aumenta, se eu estou falando de uma expansão, então é o gás que realiza trabalho. Legal? Se esse trabalho que foi realizado é positivo, e isso é igual ao calor, então o calor também é positivo. Isso significa, você deve lembrar da nossa última aula também, que é o gás que recebe calor. Então, o calor absorvido no trecho AB, sim, ele absorve calor, é igual ao trabalho realizado pelo gás nesse trecho. Sim, é igual. Então, estou validando essa questão. Beleza? 3. Na expansão adiabática, que é o trecho BC, que ele fala aqui, ó, de B para C, é uma expansão adiabática, não há trocas de calor, tá legal? Vou até escrever aqui logo para vocês, ó. De B para C,
a transformação é adiabática, então isso implica que o calor é igual a zero, não há trocas de calor. Tudo bem? O trabalho realizado pelo gás é diretamente proporcional à variação da temperatura, T0 menos T1. T0 é a temperatura da isoterma que se encontra o C, e T1 é a temperatura, né, da isoterma que se encontra aí o B. Beleza? Vamos lá. Então, ΔU é igual a calor menos o trabalho. Calor vale zero. Então, isso implica que ΔU é igual a menos o trabalho. Tá? Veja bem, apesar de que um é positivo e outro é negativo, eu posso sim falar que eles são diretamente proporcionais. Tá? Então, assim, se o trabalho ele é proporcional à variação da energia interna e a variação da energia interna é proporcional à variação da temperatura, então essa opção está validada, né? O trabalho ele é proporcional à variação de temperatura, que é proporcional à variação da energia interna. Então, tá tudo certo. 4. Tanto no trecho AD quanto no trecho DC, o gás absorve calor. O que seria absorver calor? Seria uma transformação que não é adiabática, né? E quando ele absorve calor, haverá uma variação aí da temperatura desse gás. Repara só, o ponto A está na isoterma T1, legal? O ponto D está na isoterma T2, que é acima. Logo, a temperatura nesse trecho AD, ela aumentou. Se ela aumentou, o gás ele vai receber calor. Agora, de D para C, onde C está na isoterma de temperatura T0, a temperatura caiu. Então, nesse caso, o calor é negativo e ele não recebe calor, ele cede calor. Isso aqui falsifica a quarta afirmativa. Beleza? Falso, verdadeiro, verdadeiro e por último falso. Essa aqui é a resposta dessa primeira questão que eu selecionei para vocês. Beleza? Próxima questão, questão do 19 da página 69. Ela fala bem assim: uma máquina a vapor foi projetada para operar entre duas fontes térmicas, a fonte quente e a fonte fria, e para trabalhar segundo o ciclo de Carnot. Podemos falar então que essa máquina a vapor é uma máquina de Carnot. Ela opera naquelas transformações que vimos na nossa última aula. Tá legal? Sabe-se que a temperatura da fonte quente é de 127 graus Celsius e que a máquina térmica retira a cada ciclo 600 joules dessa fonte, alcançando um rendimento máximo igual a 0,25. Vamos com calma. Olha só. Então a temperatura da fonte quente, que eu vou chamar de T1, é igual a 127 graus Celsius. Ele fala que a quantidade de calor que foi retirada dessa fonte aí, para essa máquina operar, tem 600 joules de calor. Beleza? E ele também comenta que o rendimento é de 0,25, tá? Primeira coisa, aliás, vamos ler a questão toda, né? O trabalho realizado pela máquina por ciclo e a temperatura da fonte fria são respectivamente iguais a quanto, tá? Então ele me pergunta aqui nessa questão quanto que vale o trabalho e quanto que vale aí a temperatura 2, né? A temperatura da fonte fria, beleza? Duas coisas que nós precisamos considerar aqui nessa questão. Primeiro vamos falar da temperatura, ok? A temperatura sempre em Kelvin, tá legal? Sempre em Kelvin. Ah, professor, mas na resposta está em Celsius, então a gente vai transformar para Kelvin para depois voltar para Celsius, tá? Lembra como é que faz? De Celsius para Kelvin você soma com 273. Isso então dá 400 Kelvin, tá legal? É a temperatura da fonte quente. Segunda informação aqui que eu quero trazer para vocês, olha, 0,25, meus anjos, é a mesma coisa que 25%. Show de bola? Lembra disso aí. Então vamos aqui, olha só. Bom, vamos então trabalhar com
o nosso rendimento, né? Rendimento, eu posso fazer aqui também com vocês que o rendimento é igual ao trabalho, né, dividido pelo calor da fonte que é quente, tá? Como nós vimos na nossa última aula. Tá legal? Como ele já deu aqui a informação decimal, então eu vou utilizar o 0,25 mesmo, tá bom? Eu poderia fazer assim também, ó, vezes 100%, utilizar o percentual. Não vou fazer isso porque ele já me deu a informação, né, em decimal. Então aqui nós temos que 0,25 é igual ao trabalho dividido por 600 joules, tá bom? Bom, trabalho é igual a 0,25 vezes 600 joules. Isso aí dá 150 joules. Legal? Já viu que nós temos a resposta aí, né? Mas vamos continuar fazendo a questão aqui e descobrir por que então a temperatura vai valer 27 graus Celsius. Tá legal? Vamos lá então. Olha só. O que eu posso fazer aqui então para descobrir essa temperatura dessa fonte que é fria? Eu posso usar também o rendimento, só que aquela outra formulazinha de rendimento. 1 menos T2 sobre T1. Lembra dessa fórmula, né? Então vamos lá, ó, o rendimento vale 0,25, que é igual a 1, menos T2, que eu não sei quanto que vale, sobre 600... Opa, desculpa, 600 é o calor. No caso aqui são 400 Kelvin, beleza? Vamos lá. Eu vou trocar esse T2 sobre 400 Kelvin pelo 0,25 de lugar. Então fica o T2 sobre 400 vai para lá positivo. T2 sobre 400 Kelvin é igual a 1 menos, né, 0,25 passou para lá negativo. Tá legal? Então nós temos o que aqui? T2 sobre 400 Kelvin é igual a 1 menos 0,25 é igual a 0,75. 0,75 multiplicado por 400 Kelvin. Então, 400 multiplicado por 0,75, com certeza não pode dar outra coisa, 300 Kelvin, tá? 300 Kelvin. Como eu falei para vocês, a resposta está em Celsius. Então, para transformar de Kelvin para Celsius, eu vou fazer o contrário do que eu fiz no início. De Celsius para Kelvin, eu somei 273. O contrário, eu subtraio 273. Então, eu tenho que T2 é igual a 27 graus Celsius. 300 menos 273 é igual a 27. Respondida, letra B, a resposta dessa questão. Próxima questão, questão 23 da página 70. Ela fala bem assim. Uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot executa 10 ciclos em 1 segundo, né? Sabe-se que em cada ciclo ela retira 800 joules da fonte quente e cede 400 joules para a fonte fria. Se a temperatura da fonte fria é igual a 27 graus Celsius, o rendimento dessa máquina térmica e a temperatura da fonte quente valem quanto? Tá? Primeiramente anotando os dados aqui, ok? Então nós temos que Q1 é o calor retirado da fonte quente, vale 800 joules. Q2 é o calor cedido à fonte fria, vale 400 joules, tudo bem? E ele fala que a temperatura da fonte fria, T2, é igual a 27 graus Celsius, e eu já vou fazer direto, tá, gente? 27 graus Celsius, você tem que ler automaticamente que isso aí é a mesma coisa que 300 Kelvin, beleza, galera? Bom, vamos lá então, gente. Ele pede primeiro o rendimento e depois ele pede a temperatura da fonte que é fria, tá? Vamos lá.
Cálculo do rendimento com o que eu tenho, né? O calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Então vamos lá. Como ele pede em percentual, eu vou usar aqui, galera, nessa questão, diferente da anterior, eu vou usar o porcento mesmo, tá? Não vou usar em decimal, não. Então vamos lá. Uma das equações que eu posso calcular rendimento de uma máquina térmica é aquela que o rendimento, eta, é igual a 1 menos T2... Opa, perdão, vou usar o calor, né? Q2 sobre Q1. Isso aqui é multiplicado por 100% no final. Vamos lá. Então, rendimento é igual a quanto? 1 menos Q2 vale 400 joules, Q1 vale 800 joules, vezes 100%. Podemos cortar aqui o joule com o joule, tá? E aí fica como essa brincadeira? 1 menos quanto? 400 é a metade de 800. Quando você divide um número pelo seu dobro, né? 400 dividido por 800, isso aí dá meio. Vezes 100%. 1 menos meio dá meio, que multiplicado por 100% resulta aí em 50%. Tá bom, gente? 50% vai ser, então, a nossa primeira resposta. Já tem até aqui a resposta, tá? Legal? A única opção que tem 50% é a letra D. Mas vamos continuar fazendo a questão que eu quero te mostrar por que a temperatura aqui vai valer 600 Kelvin, a temperatura da fonte quente. Beleza? Vamos lá. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso fazer de algumas maneiras. Eu posso usar o rendimento com as temperaturas. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui a relação de Carnot, tá? A relação de Carnot prevê que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Lembra da nossa última aula? Bom, como eu quero encontrar o T1, que é a temperatura da fonte quente, vamos fazer aquela famigerada, aquela famosa multiplicação cruzada, tá? E aí eu fico com T1 vezes Q2, que é igual a T2 vezes Q1. T1, portanto, vai ser igual então a T2 vezes T2 vezes Q1 dividido por Q2. T1, por sua vez, é igual a quem? Vamos colocar as informações logo, né? T2, temperatura da fonte fria. A questão me deu, vale 300 Kelvin, tá? Q1, calor retirado da fonte que é quente. Vale quanto? Vale 800 joules, dividido por... Melhorar isso aqui, ó. Opa, aí sim, hein? Dividido por quanto? Por Q2, calor cedido para a fonte fria. Vale 400 joules. Posso cortar alguma coisa? Posso cortar joule com joule. Por exemplo, aí, ó, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, faça como queira, tá? Qual foi a única unidade que sobrou? Ah, professor, a única unidade que sobrou foi o Kelvin. Faz sentido isso, meu querido e minha querida? Claro que faz. A unidade de temperatura será em Kelvin, né? Como a própria questão pede aí. Beleza? Bom, T1 é igual a 300 Kelvin vezes, quanto que é 8 dividido por 4? Resposta correta, dá 2, tá? Então, T1 é igual realmente a 600 Kelvin. Beleza? O rendimento dessa máquina térmica, que é um rendimento excelente, tá? 50% é um rendimento excelente para uma máquina térmica. Uma curiosidade para vocês, os carros que são movidos a gasolina, né, portanto tem motor de combustão, eles têm um rendimento próximo de 22%, tá? Ou seja, de 100% da energia de combustão, apenas 22% é utilizado para mover o carro. Beleza? Então, gente, é só marcar aí opção letra D. Letra D de demorou. Valeu? Bom, rapaziada, chegamos ao final da nossa aula, mas calma que tem mais uma questão para a gente resolver ainda, tudo bem? É a questão número 31 da página 71. Beleza? Vamos ler a questão aqui? Ela fala bem assim, olha... Uma máquina térmica representada na figura abaixo opera na sua máxima eficiência extraindo o calor de um reservatório de temperatura. Lembra que eu chamei as temperaturas quente
T1 e fria T2 nas questões anteriores, ele chama aqui de TQ e TF, beleza? Então vamos obedecer aí a anotação da questão, tudo bem, galera? Então vamos lá, ó. De um reservatório em temperatura TQ, a quente, de 527 graus Celsius, tá joia? E liberando calor para um reservatório em temperatura TF, a fria, de 327 graus Celsius. Beleza? Vamos anotar aqui esses dados logo então, olha. Temperatura 1, que a questão está chamando de TQ, a temperatura da fonte quente, vale 527 graus Celsius. T2, ele chama de TF, tá? São então 327 graus Celsius. Vamos passar logo para Kelvin, beleza? Então vamos lá, ó. Seria o seguinte então. Passando para Kelvin, eu vou somar 273, como você já sabe, em ambos os casos aí. Então aqui nós temos 800 Kelvin e aqui embaixo nós temos 600 Kelvin. Tá legal? Muito bem, então. Para realizar um trabalho de 600 joules, o calor absorvido deve ser de... Então vamos lá. Vamos pegar aqui uma ótica geral. Eu tenho as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. O que dá para fazer com essas temperaturas? Bom, eu posso descobrir o rendimento dessa máquina térmica, tá? Então eu posso descobrir aí o rendimento dessa máquina térmica, beleza? Essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, tá legal? Tendo o rendimento e sabendo que o trabalho vale 600 joules, olha, vou até escrever aqui, ó, trabalho vale 600 joules, eu posso utilizar aquela primeira equação de rendimento e achar o calor que ele absorveu. Ou seja, o calor que ele absorveu vai ser o calor da fonte quente, ó. Q2, aliás, desculpe, Q1, que a questão está usando a letra Q, né, de quente, então QQ, por exemplo. Quanto que vale esse QQ aí? Que vai ser a segunda coisa que eu vou fazer nessa minha questão. Beleza? Então vamos aqui logo calcular o rendimento dessa máquina térmica. Vamos lá. Rendimento é igual a quanto? O rendimento vai ser igual a 1 menos T2 sobre T1, tá bom? Dá um zoomzinho aqui para ver melhor. E aí, assim, como ele não me pergunta do rendimento na questão, não tem por que usar lá o percentual, né? Vou usar número decimal mesmo, tá? Então o rendimento é igual a 1 menos T2 vale 600 e T1 vale 800. Né? Eu acabei usando o 1 e o 2. É mania mesmo, tá, pessoal? Não liga não. Vamos lá. Então T2 vale 600 Kelvin, tá? E T1 vale 800 Kelvin. Podemos cortar algumas coisas, olha, podemos cortar Kelvin com Kelvin, 0000, beleza? 6 dividido por 8 dá 0, só manter a mesma cor, tá, pessoal? 6 dividido por 8 dá 0,75, tá? Ou seja, 1 menos 0,75 dá 0,25, ou você pode chamar isso aqui, como você até viu na nossa questão anterior, aí, em uma questão anterior, isso aqui é a mesma coisa que 25%, tá? Eu vou usar o dado decimal mesmo, tá legal? Agora, com essa informação, eu consigo calcular, portanto, o nosso Q1, tá joia? Por exemplo, uma outra fórmula que eu posso calcular o rendimento é trabalho sobre Q1, tá? Se eu sei então que o rendimento vale 0,25, gente, olha só deixar bem claro, de repente você tem essa dúvida. Quando que eu uso com por cento e quando eu uso 100%, né? Você pode perceber que é a mesma coisa, tá, gente? Tipo assim, 0,25 é a mesma coisa que 25 dividido por 100,
que isso aqui é a mesma coisa que 25%. Tá, gente? Então é como se... Só voltar aqui, ó. É como se na fórmula original eu tenho aqui, né, aquele 100 do 100%, e eu passasse esse 100 para cá dividindo, né? 25 dividido por 100 dá 0,25. É a mesma coisa. Tá bom, pessoal? De repente você tem essa dúvida aí e tá meio boiando, né? Tá explicado então. Vamos lá. Então 0,25 é igual a 600 joules dividido por Q1. Trocando de lugar o Q1 com 0,25, nós temos que Q1 é igual a 600 joules dividido por 0,25, tá? Quando você divide um número por 0,25, é a mesma coisa de você multiplicá-lo por 4, tá? 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Ou seja, a resposta, então, dá 2.400 joules. Tem resposta? Claro que tem resposta. 2.400 joules é a letra A da nossa questão. Beleza? Gente, ficamos por aqui em mais uma aula, mais uma videoaula. Tá legal, pessoal? Queria reiterar com vocês, queria deixar claro mais uma vez com vocês aí, que nós temos essas duas aulas, tá? A segunda lei da termodinâmica em teoria e alguns exercícios da sua apostila, mas eu também vou disponibilizar, como eu já falei, lá no plural, um estudo dirigido para você melhorar ainda mais aí a sua compreensão desse conteúdo, tá? E nesse estudo dirigido eu selecionei outras questões da apostila para você fazer. Beleza, galera? Qualquer dúvida, você sabe meu e-mail, alexsiqueira.fis@apvix.com.br, beleza? Professor Alex fica por aqui. Um abraço, pessoal, bons estudos, siga firme com os estudos, é importante, tá, gente? E em breve nos vemos com mais uma videoaula. Beleza, galera? Um abraço, tchau, tchau.